O fenômeno Laninha deve atrasar porque as águas mais aquecidas do Oceano Pacífico Equatorial estão dificultando o resfriamento. Quem fala mais sobre o assunto é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, seja muito bem-vindo. Tá difícil dessa Laninha vir, então? Tá difícil mesmo, Priscila. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Infelizmente, as águas aquecidas do Pacífico vêm inibindo a formação do fenômeno. No último boletim da NOAA, que saiu ontem, podemos ver aqui no telão, as barrinhas em azul, que significam a probabilidade da Laninha retornar. Então, pegando aqui ao final da primavera e início do verão. Ou seja, mesmo na dificuldade, ela deve acabar se formando, mas de fraca intensidade, trazendo não trazendo grandes impactos assim, porque a tendência é da chuva atrasar esse ano, inclusive, com as temperaturas se manterem elevadas. No próximo mapa, a gente vai perceber o seguinte, que temos aí a situação, que ela está aos poucos tentando se formar e fica mais intenso, principalmente entre outubro e novembro. Por isso, que a gente está acreditando que ela vai, de fato, começar a atuar no verão, mas já no início do próximo outono ela já deve, voltar para a fase de neutralidade. Para a gente entender o que está acontecendo no próximo mapa, a gente vai ver claramente, isso aqui é de 31 de julho, isso aqui é o dado medido, ou seja, a anomalia de temperatura aqui de superfície do Pacífico Equatorial em azul, a anomalia negativa, ou seja, o resfriamento das águas se misturando aqui com as águas aquecidas, ou seja, as águas aquecidas no entorno não estão deixando essa laninha de fato emergir. No entanto, isso não deve trazer ainda grandes impactos, porque a laninha ainda demoraria para trazer algum impacto, porque quando a gente fala de questão de hierarquia de sistemas, a Laninha e o El Niño, por enquanto, ainda são um peixe pequeno da história, Sim. A gente sabe, inclusive, Arthur, que a gente até estava comentando antes no podcast, que a gente, mesmo com o Laninha, a gente vai ter um calorão aí na pré-primavera. A Laninha não vai ter essa força o suficiente para conseguir diminuir as temperaturas. E ainda fica sempre aqueles riscos, de temperaturas muito elevadas antes do plantio, que pode dificultar a vida de muita gente. Como é que você mostra aí a projeção dessa distribuição de chuva para os próximos 3 meses? Então, pois é, a gente vai ver na próxima tela, para os próximos 3 meses, aqui é o mapa de anomalia de chuva. Onde está amarelo significa que a chuva volta, mas abaixo da média. Então a gente vê que vai ser um setembro e outubro com muita chuva abaixo da média em todo o país. E aos poucos, em novembro, o centro-sul do Brasil aí começa a ter a chuva dentro da média. O problema maior é para a região norte, continua a situação de seca, na qual vai se agravar aí até adentrar o verão, aumentando ainda mais o preço da energia. Agora, o grande alerta é para o próximo mapa, porque com a atualização, temos aqui a anomalia de temperatura, ou seja, onde está alaranjado, vai ter calor sobrando, e principalmente onde está em vermelho. Isso aqui já significa temperaturas passando na casa de 40 graus, tanto em setembro quanto em outubro. Então, aquele alerta que a gente já vinha trazendo aqui na programação sobre o produtor atrasar o plantio da soja no início da primavera, ele ainda é válido, mas esse mapa de outubro ele já me preocupa, porque ele pega o centro-oeste, interior do sudeste, norte do Paraná e boa parte do Mato Piba, e isso é um indicativo que teremos ondas de calor. Ou seja, quando a semente já germinar e as plantas estiverem na fase de emergência, uma onda de calor aí de 3 a 4 dias, com máximas passando de 40 graus, pode provocar o tombamento das lavouras, muito do que foi parecido do que aconteceu o ano passado. Então, ou seja, poderemos até novamente aí ter uma pequena quebra de safra, na casa aí também de uns 5, 10% devido a essas temperaturas elevadas. A gente mostra isso, justamente para mostrar que não é sempre o El Niño e a Laninha que regem o clima na América do Sul. Agora, só trazendo uma última informação, porque depois você vai voltar com a previsão do tempo deste fim de semana, que vai ser super gelado. Agora há pouco, o relatório do Copérnicos colocou que esse foi o 2º julho mais quente da história. E você estava me falando, antes de entrar aqui ao vivo, Arthur, que isso não deixa de ser uma boa notícia, porque mostra uma desaceleração do aquecimento. Não é bem um resfriamento, mas, de qualquer maneira, a gente não está batendo recorde de julho do ano passado, não é verdade? Exatamente. Então, essa tendência é boa, mas lembrando que ainda está quente, que devido ainda à influência dos oceanos aquecidos como um todo, a gente vai estar ainda, vamos dizer assim, mais 7, 8 meses sob a influência desse calor, ou seja, como a gente veio avisando, a gente vem alertando, batendo no ponto, a gente sempre reforça que infelizmente essa próxima safra ainda vai estar sob essa influência. Certo. Então, temperaturas seguem elevadas com a chuva atrasando.